Olá, seja bem-vindo a mais um Atualidades Pampa, quinta-feira, 9 de agosto de 2018. Nós já estamos perto de você, dentro da sua casa, no seu trabalho, para ficar junto, para lhe informar e também para lhe divertir, apesar de que as notícias não são lá muito boas, para variar só um pouquinho, né? A repercussão do aumento do salário dos ministros do STF em 16,38%. Há quem ache que é justo, que não é contra a lei, e há quem esteja completamente indignado, como alguns colegas aqui da bancada, e eu tenho certeza, muitos dos nossos telespectadores. Nós vamos também trazer alguns assuntos que foram tratados no programa de ontem para repercutir. Por exemplo, a questão dos aplicativos, como fica a lei dos aplicativos de transporte aqui de Porto Alegre. O que está valendo e o que não está valendo depois da análise da Câmara de Vereadores sobre o veto do nosso prefeito Marquesan. Também, na quinta-feira, gelada, Marne Barcelos, já nevou em Santa Catarina, promete nevar aqui no Rio Grande do Sul também. Olha, nesse inverno teve assim, gelado desse jeito. Hoje está congelante. Hoje está congelante. Ficou do congelante assim, de uma hora para outra. Eu saí bem desagasalhada de casa, quando agora de noite fui surpreendida por esse frio intenso. Acho que é um dos dias mais frios do ano. Eu acho também. O Ucho tá assim meio abatido, porque antes de entrar no ar, assim, já puxaram a orelha do ex-estagiário. Eu fui admoestado. Admoestado. Fui admoestado. Muito bom. E agora prometo me comportar muito, dona Carla. Falando em alunos, e claro, não é uma notícia nada agradável, não é mais nada boa, mas nós vamos tratar aqui no nosso programa. A diretoria da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a diretoria de medicina, foi pega de surpresa e a notícia é realmente triste. Os alunos criaram realmente para chamar a atenção da universidade uma página no Facebook que trata sobre a forma com que os alunos estão se sentindo dentro da universidade e muitos falam até em suicídio. E a página tem o nome de Previamente Ígido e já tem cerca de 800 curtidas e muitos relatos de abuso por parte de professores e da forma com que os alunos estão se sentindo oprimidos, cansados, sem conseguir dar vencimento. E aí, quando se entra no Facebook e coloca Previamente Ígido, se encontra o seguinte slogan: não é sinal de saúde estar adaptado a um sistema doente. Eles dizem que a universidade usa de um sistema doente e que eles não estão dando conta. A diretora da faculdade, ela disse que ficou surpresa com tudo isso e que acha muito injusto que os alunos digam que dentro da faculdade eles não têm algum lugar para se reportar, que tem departamentos, tem psicólogos e tem muita gente que está ali para auxiliar nas dificuldades. Mas a questão está posta. Muitos alunos se sentem realmente desesperados dentro da Universidade Federal do Rio Grande do Sul no curso de medicina. Ruschel. Olha, eu posso dar um depoimento pessoal, embora minha filha não tenha feito na Universidade Federal de Medicina, ela fez na UBRA. Mas acompanhei, lógico, não poderia ser diferente, a minha filha em todo o curso. Ela o fez em 7 anos. E literalmente o nível de exigência que tem só poderia ser como foi. Ela só foi trabalhar na vida aos 26 anos, quando se formou, porque é absolutamente impossível ter qualquer atividade que não seja a concentração. Há as aulas de manhã e de tarde, aulas muito intensas, extremamente exigentes, né? E nós temos uma passagem que eu posso contar porque não é, era tal o nível de exigência que ela sofreu um acidente de carro no último ano de faculdade, onde ela me contou: pai, eu bati de olho aberto. Bater de olho aberto, ela estava dirigindo, ela viu que os da frente frearam e ela não conseguiu fazer o ato. Felizmente, ela não andava correndo, né? E o carro tinha proteção, ela não teve consequência, ficou com aquela proteção uns dias assim. Mas o nível de exigência é altíssimo, é 24 horas concentrado,
né? E uma sociedade que cobra, porque se eles são os artistas, vamos dizer assim, né? Não há remuneração maior hoje do que se tem pelos médicos, não há um reconhecimento maior de uma sociedade pelo trabalho, na mesma proporção lhes é dado uma exigência. Eles não lhes é permitido erro, não lhes é permitido dizer não, né? E uma atividade que chama atenção. Então eu não conheço as peculiaridades da URGS, que não devem ser diferentes, né? Não devem ser diferentes, são relatos, mas são conheço o que é um curso de medicina muito de perto. E da exigência que se tem e que sempre tem que tirar uma nota melhor e tem que, sabe, que o estudo nunca vence. São esses tipos de relatos que hoje estão lá. Que é uma matéria, que é uma faculdade extremamente competitiva, um mercado extremamente competitivo. E me lembro ainda, cara, no seu último ano... Quanto tempo ela já se formou? Ela se formou há 3 anos. 3 anos. No seu último... 3 para 4 anos, né? No seu último ano de faculdade, eu já recebia ligações de pronto-socorro, de hospitais, querendo reservá-la, tal apreço por essa capacitação, que eu já recebia várias ligações de coisa. E ela se formou num dia, no outro dia ela estava em três locais trabalhando, fazendo plantões ininterruptos, porque é um nível de exigência em relação a esses profissionais muito grande. Então eles são jogados. Ela, aos meus olhos, ainda uma criança com 26, 27 anos, né? Mas num mercado extremamente competitivo, exigente, num pronto-socorro, às vezes com 20, 30, 40 pessoas esperando para serem atendidas. Marne Barcelos. Eu acho, não tenho certeza, hoje comentei pela manhã na Rádio Pampa a respeito disso. Nós falamos durante alguns minutos a respeito disso, desse processo de depressão, esse estágio avançado desses jovens, como disse, foi muito bem colocado pelo Ruschel, né? O nível de exigência e, evidentemente, o processo disciplinar que um aluno de medicina enfrenta. É o curso mais técnico de todos, um curso que exige total atenção do aluno e, evidentemente, o aluno tem que se dedicar às 24 horas full time, né, ao curso de medicina. A exigência do médico, o médico não pode errar, o médico não tem direito de errar, embora seja um ser humano, e todos os médicos erram porque os seres humanos erram. Agora, como disse a diretora do curso ali da URGS, né, existe um acompanhamento. Mas até que ponto a pessoa acha que precisa de um acompanhamento profissional? Até que ponto a minha cabeça julga que eu estou necessitando de um atendimento, de uma conversa? Mas estão compartilhando, estão precisando contar a história. Carla, muitas vezes as pessoas não aceitam ou não admitem, porque a exigência é tão grande, a disciplina é tão grande, que a pessoa não se permite achar que está fraquejando, porque seria um momento de fraqueza. Eu estou precisando, então eu estou fraco. Então eu não estou apto a seguir, a continuar nesse curso extraordinário e maravilhoso que é o curso de medicina. Então eu vejo sob essa forma. Realmente, as colocações são anônimas, não tem nome, não tem identificação. É certo, né? E são pessoas que têm que terminar o curso, eu tenho que terminar o meu curso, a exigência, por exemplo, na URGS ainda não tem o custo financeiro como tem na UBRA, né? O curso de medicina é caríssimo, né? Como o de arquitetura também. Então, o meu pai está pagando o curso, como é que eu vou fazer, minha família? E a minha filha, quando é que te forma? Aquela expectativa da família toda, como é que se forma? Eu passei Olha, não é fácil essa coisa. Então, esse processo de depressão, para algumas pessoas, essas pessoas encaram a vida com muita facilidade, outras pessoas entram num processo de depressão. Gustavo Vitorino não concorda com nada disso? Eu acho que tem muito mimimi nisso. Muito mimimi. O curso de medicina é um curso puxado. Quem ingressa no curso de medicina tem que estar preparado, vai enfrentar professores. O professor não pode personalizar o aluno tem que personalizar o professor. Tem um professor no curso de Direito, no curso de Engenharia, no curso de Administração, no curso de Jornalismo. Tem professor bonzinho e tem o professor que tira sangue do aluno. E olha, eu vou falar uma coisa para você. Eu guardo melhor lembrança dos professores. São os melhores professores. Teve eu não esqueço, um professor, não sei se ele ainda está vivo, não deve estar. Um professor, quando eu estudei no Científico, no Colégio São Judas Tadeu, o Robertão, de Física, que ele dizia o seguinte: as questões que você nunca mais vai esquecer são aquelas que você erra na prova. Claro, tem que corrigir. Aquela que você precisa de uma nota boa e você errou, mas como é que eu fui boca aberta errar isso aqui? Aquela você nunca mais vai esquecer. Então, assim, as grandes lembranças eu tenho dos professores que me tiraram sangue, que me fizeram aprender. Não que eu seja contra o professor bonzinho, o professor complacente, desde que o aluno saia suficientemente preparado.
Então, assim, no curso de medicina, como em outros cursos, você vai encontrar professores duros, professores exigentes. E o curso de medicina é um curso atípico. Envolve plantões de 12 horas, de 24 horas. Muita dedicação. Muita dedicação. Me permite só uma pequena parte. Esse professor foi tão bom que o senhor saiu dali para doar sangue. Sim, é trocadilho meio boboca, mas em todo caso, deixa abalar. Tá valendo, tá valendo. Mas assim, o curso de medicina, como o Marlon mesmo falou, é um dos cursos de maior nível de exigência. Não apenas intelectual, mas também físico. Claro. Porque tem plantões de 24 horas. Você imagina depois de você 18, 20 horas de plantão, aí tem um acidente horrendo que entram 3, 4 quebrados ali com risco de morte. Estruturais, Você precisa, né? sabe? Então, é um curso que tem um nível de exigência alto. Agora, nem todos conseguem acompanhar. E aí vem a hora do mimimi, entendeu? Então, esse negócio de suicídio, pensando em suicídio porque não consegue concluir o curso de medicina, estuda, amiguinho. Estuda. Mas eu acho que não Ele está sendo muito rude. Eu acho que o enfoque não é esse. Muito rude. Se existe assédio moral, que vá à delegacia. Não, Gustavo. Não, vamos tentar ver. Pelo que eu tentei perceber do que tentou trazer a Carla, é o enfoque da responsabilidade do curso de medicina. É a responsabilidade do curso, não é? exatamente. Porque nós erramos um processo, Gustavo, nós indenizamos e resolvemos, tá? Agora, tu erra, é uma vida. É uma vida. Eu acho que estamos falando desta cobrança. É este medo que muito jovem se defronta com isso, numa cobrança que tem que ser. Eu contei aqui no último semestre, os pronto-socorros já procuravam. Isso vem uma coisa dos últimos tempos, nas últimas turmas, nos últimos anos, que essa cobrança toda sempre existiu. E que as outras pessoas suportavam de uma forma diferente, as pessoas mais velhas que ingressaram no curso de medicina, que isso é mais recente. Talvez também o conhecimento o público conhecer e vir à tona também seja mais recente por causa das redes sociais. Tô achando, que a gente tem acesso a isso. Insisto, na minha opinião é mimimi. Até que me tragam uma prova concreta. Olha, talvez esse professor aqui... não esteja suportando. Essa geração não deve estar suportando. Não está preparada para a competição. Porque num país do mimimi, né? Que o Brasil nos últimos anos virou país do mimimi. Eu acho assim, é um assunto delicado, porque no momento que se tem relatos de casos de tentativa de suicídio ou pensamento em suicídio, a gente está falando de uma doença chamada depressão. E isso tem tratamento, tem cura, em muitos casos, né? E as pessoas conseguem passar por ela e, na maioria dos casos, graças a Deus, ter uma vida normal. E não tem nada a ver com o curso de medicina. Um caso. O outro caso que eu acho que tem que ser ponderado é exatamente isso. Quem sabe a gente está tendo uma geração que daqui um pouco ela foi diferente das nossas gerações, aonde, resiliência, dedicação, pressão faz parte, né? Então, eu falo isso com muito cuidado, porque, de fato, eu não estou lá, não sei do que está se tratando de fato, né? Mas eu acho que é um bom mote, é um bom assunto para a gente pensar o quanto nós estamos preparando os nossos filhos para situações da vida real. O quanto nós estamos ensinando os nossos filhos a se frustrar e a ser feliz apesar da frustração. Eu acho que esse é o papel do pai, educar, do pai e da mãe. É educar, não é agradar o filho. Mesmo que a gente tenha pouco tempo com ele, mesmo que a gente tenha sei lá que história, nada justifica a nossa responsabilidade enquanto pais de prepará-los para a vida. E o que é a vida? É a gente estar o dia inteiro lidando com situações que não é exatamente como nós gostaríamos. Bom, tudo bem. É ser feliz, apesar de tudo. Não é? Então, fica o alerta a todos nós para que a gente reveja muitas vezes hábitos ou atitudes que podem estar contribuindo para uma situação que talvez seja de uma falta de estrutura psíquica para lidar com pressão. Agora, volto a deixar bem claro, eu não conheço do caso e uma vez que se tem relatos e depoimentos de pessoas que estão realmente numa situação a ponto de pensar em tirar a própria vida, temos que cuidar com carinho. Agora, realmente, eu faço essa pergunta, né? Gerações e gerações de médicos precisam estudar muito, porque eu sou advogada, eu lido com liberdades, a gente lida com patrimônio como advogados. E quem é médico lida com a vida, não tem meio termo. Errou é uma vida, né? A exigência é maior. Mas isso sempre teve, né? Então, até que ponto o currículo mudou
para justificar a mudança. Eu acho que aí é um ponto. Mas eu acho que a URGS é uma instituição super renomada, tem estrutura para lidar com essa situação e dar uma resposta à sociedade. Eu aceito a provocação da Roberta quando ela diz que a gente tira da área da medicina e vai para a sociologia. Eu, com 13, 14 anos, eu queria trabalhar. Eu queria sair, eu queria independente, eu queria morar sozinho, eu queria fazer tudo. Entendeu? Hoje é comum, com 30, 31, 32 anos, os pais conversam com os filhos e conversam tá com os filhos. Tá na hora, meu filho, abandona o barco. Qual é a ideia, quem tu tá pensando, e ninguém sai de casa. Eu gostaria de... São gerações diferentes. Tem Nós até éramos homens... Tem a síndrome, dos homens em especial se chama a síndrome do Peter Pan. Aquele homem que vai ficando. Lógico que há o componente financeiro também, né? Hoje em dia é difícil sair, alugar um apartamento. Eu só estou dizendo assim que nós éramos vocacionados para muito cedo assumir responsabilidades. Mas aí, desculpa, eu vou te interromper. Eu acho o seguinte, a gente buscar a liberdade da gente é uma escolha. Toda escolha tem perdas e tem ganhos. Então, se tu escolheu sair da tua casa e trabalhar e ter uma independência, é óbvio que tu vai perder conforto, né? Então, eu acho que a gente tem que repensar Roberta, o quanto mas tu vai amadurecer, isso que nós estamos discutindo. Tu vai amadurecer. Aí, quando eu for fazer um curso de medicina, eu tenho mais condições de enfrentar a vida, porque eu estou mais maduro. Por isso que eu disse, saio do curso de medicina e, lógico, a adversidade. Na medida em que eu saí para a rua, eu enfrentei as adversidades. Quando eu as enfrento na faculdade, ela passa a ser o meu mistério, o dia a dia. Agora, se eu fiquei numa redoma, sendo protegida por meus pais, o mundo não tem problemas, o mundo não tem nada. Quando eu me defronto com a responsabilidade de um curso desse tamanho, eu me assusto. E aqui agora eu consegui fazer claro, desculpe. O que eu percebi assim, dos meus amigos que fizeram o curso de medicina é que eles ficavam completamente dedicados mesmo ao estudo e não tinham quase tempo para o lazer. E o lazer é muito importante, né? Se as pessoas não têm lazer, ficam super estressadas. Então, acho que isso é um dos motivos, né? Olha aqui, ó, atualidades@pampa.com.br. A Wanda Nunes diz: olá, Carla, meu filho se formou na URGS nesse semestre em engenharia mecânica. Muito reclamava que vários professores só despejavam a matéria. Tem que correr atrás, sim, mas na medicina acho que é mais complexo. Acho que essa ajuda disponível é mais na teoria, não muito na prática. Abraços, Wanda Nunes, de Porto Alegre. Tem um componente na medicina, no curso de medicina, que é atípico em relação aos cursos na área biomédica. A técnica mesmo da medicina se resume a 6, 7 semestres no máximo. O resto é prática, o resto vocês têm que lidar com sangue, com sutura, com osso quebrado, fazer diagnóstico. Então uma prova, é um curso puxado, é um curso exigente que tem um alto nível de responsabilidade. Agora, em relação à preparação, eu quero lembrar que o curso de medicina da URGS é o curso mais disputado de todos os cursos do sul do país. É o menor número de vagas por candidato ao curso de medicina da URGS. É um curso extremamente conceituado. É exigente? É, sim. Ele tira sangue do aluno? Tira. Agora, quem passa nos cursos da URGS? Vamos dar uma olhadinha no pátio da Faculdade de Medicina da URGS? Vocês já viram lá? Tem os cotistas, tem não sei o quê. Tem Mercedes, tem BMW, tem Audi. Gente que nunca trabalhou na vida andando em carros de 200 mil reais fazendo o curso de medicina que não é pago. É de grátis. Então, assim... Passou como? Estudando muito, em cursinhos pagos, enfim. Então, vamos prestar atenção. Eu não quero dizer que é frescura isso. Até porque, como a Roberta disse, nós temos que ter mais detalhes. Mas que tem um componente mimimi, tem. Porque tem que ser direta a coisa. Olha, eu tô cansada. Por quê? Porque tem plantão, tal hora. Bom, vamos rever. Vamos na coordenação conversar. Eu só gostaria de deixar uma mensagem, porque se alguns desses estudantes estão nos escutando, que a gente possa deixar uma mensagem de auxílio, de colaboração. Eu acho assim, a reflexão interessante é pensar assim, se tu conseguir passar por esse processo, que é desafiante, tu estás se preparando muito mais como profissional e para a vida. Então, quando tu tiver o teu canudo, tu pode ter certeza que é uma baita vitória, né? Então, eu desejo a esses alunos todos que consigam entrar nos eixos, tenham apoio
de toda a sociedade, para que eles consigam vencer essa batalha, porque, enfim, é um desafio, mas vale a pena. Eu vou pegar o mimimi. Agora, desde que criaram as cotas, começou a aparecer esse negócio, né? Pois é. Será? Criaram cota de não sei o quê, começou a aparecer mimimi, agora tô cansadinho, tô nervosinho. Tá, então vamos pegar um pouco do mimimi, um pouco da sociedade, misturar tudo e levar para o judiciário. Não é mimimi a sociedade estar indignada com o STF, Gustavo Vitorino, com aumento de 16,38%. Os ministros que votaram a favor, entre eles Ricardo Lewandowski, disseram o seguinte, aposentados e pensionistas do judiciário estão em penúria extrema. Quem ganha 33.700 não tem como sobreviver com a defasagem acumulada desde 2014. Não tem como sobreviver 15, com 33 mil. Pensa bem. Quem é que disse isso? Lewandowski. Credo. Marco Aurélio, claro que fica antipático, mas precisamos respeitar a Constituição. Ela prevê um aumento anual dos subsídios da remuneração dos servidores públicos. Os servidores não são responsáveis pelo estágio atual das contas públicas. Há quem diga que juridicamente é certo, é correto, tem lá o reajuste, pode ser votado. Mas e a ética? Onde fica? Eu já manifestei minha opinião ontem. Eu acho que o momento é inoportuno, a hora é inoportuna. Alguns ministros dizem coisas verdadeiros disparates, que disse o Lewandowski é um disparate. O Marco Aurélio diz que, está dentro da lei. Sim, está dentro da lei. Mas a lei são os homens que fazem. Aliás, as leis, o judiciário que deveria só fiscalizá-las, parece que anda fazendo leis também. Então, não tem que se questionar. Nós temos que cumprir. Agora, por favor, não venham falar em ética, em moralidade, em não sei o quê. Não venham falar nisso. Por favor, porque também tem um outro aspecto a considerar. O efeito cascata desse aumento vai provocar um buraco de 4 bilhões. Serão dezenas, centenas de escolas, dezenas, centenas de hospitais desabastecidos. Vai faltar gente para consertar a estrada, vai faltar médico em hospital, vai faltar enfermeira em hospital, vai faltar professor em escola. E o seu Lewandowski diz que 33 mil é penúria. Sabe, que planeta que vive 39, passou para 39, né? Pois sabe, penúria, e a gente sabe que não é 39, porque tem os penduricalhos. Aí ele falou 80. Os aposentados. Quem é que se aposenta com 33 mil hoje no Brasil, gente? É verdade. Então, sabe, é muito constrangedor, a gente perde o entusiasmo. Eu até quero pegar o gancho da matéria anterior e dizer o seguinte: se o senhor tem um filho ou uma filha que quer estudar no exterior ou ir para o exterior, e o senhor tem condição de pagar, pague, ajude, porque eu não estou vendo um horizonte legal para o Brasil. Não vejo mesmo, infelizmente. Dona Carla, me deparo ali com Dona Carla em letras garrafais e rosa. E tá aqui na frente, não tem como eu me enganar hoje. Não tem como me enganar. Eu quero saudar o meu amigo Marum, que deu uma declaração hoje, viu que nós ficamos brigando com o Marum, e o Marum deu uma declaração fantástica. Ele disse que vai uma grande distância entre o ideal é meu, ele disse a palavra certa, é justo, entre o justo e o possível. Na verdade, eu adapto a frase porque entre o ideal e o possível. O ideal é que todos ganhassem bem. A questão trata-se do possível. O Gustavo deu um número. O impacto nas contas públicas, senhores, é 4 bilhões. 4 bilhões. E aí começa o primeiro susto. O Gustavo cantou a pedra, preciso de render homenagens ontem. Feito em cascata. O Gustavo rendeu homenagens quando ele disse, tem que passar pelo Legislativo. Vocês ouviram a declaração do seu Eunício? Temos que respeitar a autonomia dos poderes. Né? Claro. Então tem que respeitar. Neste caso, ele não vai se ele não vai se manifestar contra, ele vai respeitar porque ele quer respeitar a autonomia dos poderes, não porque vai reajustar também os dele e de todo aquilo assim. Então realmente é uma agressão da sociedade. Ainda se está fazendo os cálculos finais, não se tem o número que vai se aplicar. Agora, eu acho que não se esgota aí. Essa notícia não é uma notícia que vai adormecer. Eu acho que ela não é imediatamente implementada, né? Ela vai ter que ser votação e eu acho que isso a sociedade vai estar muito atenta para acompanhar. Acho que esse jogo não está jogado, né? É um desgaste muito grande. E o seu Eunício, hoje divulgaram a declaração de patrimônio do seu Eunício.
para a candidatura dele nas eleições de 2018, o senhor Eunício empobreceu, viu? Presidente do PMDB ficou pobre. A declaração dele é muito inferior à declaração dele de 2014. O coitadinho perdeu quase 60% do seu patrimônio. Eu fiquei com uma pena do seu Eunício. Fiquei com uma pena dele. Ele disse que, pois a política está tomando todo o patrimônio dele. Eu fiquei com uma pena. Seu Eunício... Não, fiz confusão. Para aí. Não, Eunício, é o outro. O Rodrigo Maia? Não, o presidente do PMDB, não é o Eunício. O Eunício, presidente do Senado, é o outro. O Jucá. Romero Jucá. O Romero Jucá diminuiu presidente o do PMDB. Ficou pobre. Ele disse que caiu muito, que ele tinha, antes ele tinha 500 mil em casa, em aplicações, dinheirinho. Agora ele só tem 100 mil. E que o patrimônio dele caiu. Ele disse que a política está tirando todo o patrimônio dele. Eu fiquei com uma pena do seu Jucá, sabe? Presidente do PMDB. Eu estou sensibilizado. Muito. Temos aqui vai convidar ele para morar contigo daqui a pouco. Sim, eu vou lá tem uma cama a mais. Vou arrumar um empreguinho para ele, ver se ele trabalha aqui, ajudar o Zé no estacionamento aqui, para dar uma mão, porque... Falando nisso, dona Não, deixa a Alice falar. Deixa a Alice falar. E depois eu gostaria, se tiver a oportunidade, de falar também. Lastimável esse aumento de salário dos ministros. Até porque ninguém em nenhuma categoria teve esse índice. Daí vem dizer que o aposentado que está dando prejuízo para o Brasil, abraços Neti Saldanha. E tem um outro recadinho. Bancada, pergunto se há como impedir este aumento. Luiz Antônio Dornelles. Pois é. Aqui já teve a explicação do Ruschel, né? Tem que passar pelo Legislativo. E só a pressão social, só a pressão social das organizações. Que já está acontecendo. Que já está acontecendo violentamente. Eu só queria, como viu... O judiciário tem a pressão da caneta, né? E essa rapaziada lá em Brasília morre de medo. Acordo lá que o Vitorino falou ontem. Mas a Vilma, que é a secretária da Vera Bulbitz, que eu danço e tal, ela disse assim: Carla, eu escutei o programa ontem. Esse aumento é um absurdo. 16, mas como é que pode? Com quem é que a gente fala? Para quem é que a gente reclama? A gente liga pro presidente, o que eu faço? Eu tô indignada. E eu acho que as pessoas estão, realmente com esse sentimento, assim, de desespero, porque não sabe para quem recorrer, para quem é que eu vou falar, tá? Eu tô assim, realmente não gostei disso, mas para quem é que eu vou reclamar? Para quem é que ela reclama, Gustavo? Não tem para quem reclamar, porque o Congresso Nacional, que é o responsável por esse tipo de fiscalização, esse tipo de normatização, está debaixo da mesa. Está todo mundo debaixo da mesa lá comigo. Mas chamava a atenção que quando nós íamos para as ruas, há anos atrás, bem que eles recuaram em algumas atitudes e rapidamente tomaram certas decisões que beneficiaram a maioria e não a eles próprios. Então, me parece que se nós realmente usássemos do poder para a rua, talvez nós teríamos uma resposta mais sensata da parte deles. Agora, a pressão popular é muito grande, mas pela internet. A repercussão é muito, muito negativa, mas os juízes, daqui a pouco, eles Mas essa gente está se lixando. Exatamente eles isso. Estão acima do bem e do mal, vive na ilha da fantasia, acima do bem e do mal, aquela coisa. É lamentável porque, assim, realmente, nós como advogados, nós conhecemos juízes fantásticos, sabemos da importância desses cargos, sabemos do quanto é valoroso o trabalho deles, mas essas atitudes, nesse momento, acaba gerando esse tipo de posição, né? Realmente eles estavam sem aumento desde 2014. 2015 foi a votação, então não aumentava na realidade. Mas cá entre nós, na realidade... Mas se ficaram até agora sem aumento, então dá mais um tempo para aquele que é o teu pagador conseguir respirar. Exato, porque no momento o Brasil não consegue respirar e não tem condições de pagar. Então aí aguenta mais 1, 2, 3 anos até o país começar a retomar o seu crescimento, a economia melhorar, aí sim, porque assim, dá para sobreviver com 33 mil reais, por mais que eu sei que o seu Mário está esperando para falar. Meia hora. Meia hora. Então quem esperou meia hora espera mais só 10 segundos. Eu só quero dizer o seguinte, não saiu reajuste nominal, mas saíram algumas coisas, o auxílio moradia é recente. As outras verbas que fazem com que o juiz não perca a sua dignidade são mantidas, né? Eles têm recurso para estudo, auxílio moradia eles ganham mais de 40 mil por mês. Isso aí E tem salários aí com os acúmulos aí que são 6 dígitos, amigo.
Agora é o Marne Barcelos. Eu tenho 2 assuntos para tratar com vocês. O primeiro assunto me perguntaram hoje, ligaram 2 ou 3 ligações perguntando quem eu achava melhor, Mário Quintana ou Carlos Drummond de Andrade. Os 2 absolutamente geniais. Eu não sei dizer quem é o melhor poeta, Mário Quintana ou Carlos Drummond de Andrade, mas sei qual é a diferença. É que Carlos Drummond de Andrade morava no Rio de Janeiro e o Mário Quintana nunca saiu de Porto Alegre. E eu me atrevi a pensar um pequeno verso, 3 versos do Carlos Drummond de Andrade, que ele fez para sua esposa, a dona Aurora. Muito juvenil daquela época, quando ele conheceu a dona Aurora e começaram a namorar, ele escreveu o seguinte, foi publicado no Jornal de Minas Gerais: quero me casar na noite, na rua, no mar ou no céu. Quero me casar. Procuro uma noiva, loura ou morena, preta ou azul. Uma noiva verde, uma noiva no ar, como um passarinho. Depressa, que o amor não pode esperar. Quer dizer, Carlos Drummond de Andrade, na sua juventude, quando conhece a dona Aurora e depois iria se casar. Saio desse assunto maravilhoso, falar de Carlos Drummond de Andrade e Mário Quintana, realmente excepcional, para tratar de um assunto que me deixou profundamente nervoso, que eu já conversei antes do programa com a dona Carla. E por isso eu vou só te pedir licença 1 minuto, porque esse e-mail é endereçado exatamente para ti e trata desse assunto. Por saber disso, eu vou pedir para ler o e-mail do Joer Anselmo Padilha. Olá, dona Carla, só passei para lhes desejar um bom programa. Gostaria que perguntasse para o senhor Marne o que ele acha de nós estarmos pagando as hospedagens dos assassinos que de dentro da cadeia mandam matar, como aconteceu com a policial no Rio de Janeiro. As meninas estão demais, lindas, um abraço a todos, vejo o programa na reprise, é o Joer Anselmo de São Leopoldo. O Joer Anselmo, eu fui repórter policial muitos anos em São Paulo, Rio de Janeiro, fui ameaçado de morte muitas vezes, tive uma 765 encostada na minha nuca 2 ou 3 vezes, recebi uma coronhada, tenho um afundamento no crânio, justamente por ter sido repórter policial. Cheguei, naquela época, o programa chegou a 1.045.000 ouvintes, a maior audiência da história do rádio de São Paulo. Isso me custou muito caro, quase me custou a vida e ameaça os meus filhos aqui em Porto Alegre. E eu jurei que nunca mais ia fazer programa policial no rádio, na televisão. Não faço. Isso que o Datena faz, eu não faço mais isso aí. Porque isso é uma loucura, porque atinge a família da gente. E a família não pode ser atingida. Mas eu estou com os números aqui, Vitorino, uma pesquisa que foi feita. Quantas pessoas foram assassinadas no ano passado, 2017, no Brasil? O número chega a 63.880 mortes. 63 mil, quase 64 mil pessoas foram assassinadas no Brasil no ano passado. Só para que vocês saibam, na guerra da Coreia, né, que foi no início da década de 50, morreram menos de 40 mil soldados americanos em 4 anos de guerra. Então nós temos uma guerra e meia da Coreia em termos de soldados americanos de vidas no Brasil em apenas 1 ano. Este é o Estado brasileiro atual. Além disso, nós temos 60.018 estupros, 164 casos por dia, 221.238 crimes enquadrados na Lei Maria da Penha, 606 casos por dia. O número de estupros representa um crescimento de 8,4% em relação a 2016. A matéria é muito comprida, eu não vou me prolongar mais nisso, porque me deixa tão náuseo com o Estado. E quando o Vitorino disse agora, se puder pagar um curso no exterior para o filho ir embora, realmente o Vitorino, sob essa ótica, ele tem razão. Acho que eu não iria embora porque eu amo o meu país e eu tenho que ajudar a mudar este país. Mas quando nós chegamos a este estágio de tantas mortes, tantas pessoas serem assassinadas, né? Você não pode sair à rua todos os dias, você tem medo de sair à rua, tem medo quando o filho sai para a balada. Quando sai para a balada, a boate Kiss. Até hoje ninguém foi para a cadeia, não aconteceu absolutamente nada. Mas são os trâmites, as coisas todas do direito, os processos, tem que ser isso. Não interessa. Qual é a punição que as pessoas têm no Brasil? Este é o grande pecado da legislação brasileira, que foi feita pelos próprios deputados, senadores, esses homens que você vai votar. E que você tem que ter essa preocupação. Não fuja da sua responsabilidade. Me perdoem a diatribe, falar com raiva, porque eu fico com raiva, porque eles não fazem nada pela população. 63.888 homicídios. Dá para viver num país assim? Não dá. Não dá, me desculpe. Não tá. Mas exatamente eu vou pegar o gancho que tu falasse nas pessoas que a gente tem que votar. Segurança pública
é um item que vai acabar decidindo. Não vai ser economia, o que a economia vai crescer. Acho que segurança pública é o item da vez. O sistema tem um candidato, a senhora sabe qual é. As pessoas não aguentam mais, Marta. E aí vem um desespero. Claro. Um desespero. As pessoas estão desesperadas. Claro. Então, assim, tem que procurar candidatos que deixem essa tal dessa legislação mais dura, mais severa, para que realmente funcione. É isso que tem que se procurar. Estou vendo aqui as pessoas se mexerem aqui do lado. Não, uma reflexão que realmente as palavras do Marne calam fundo, né? O que eu acho que seria interessante também trazer para reflexão é que nós estamos diante de uma sociedade que fica mais violenta a partir do momento que falta o básico em casa. Nós estamos diante de muitas famílias que não têm dinheiro para pagar as contas do mês, honrar questões muito básicas do seu dia a dia. E isso mexe com as pessoas. Então, seria interessante a gente tentar fazer uma reflexão, porque nessas horas, quando o dinheiro falta, ou as famílias se unem mais, se protegem e fazem disso um trampolim para sair disso mais fortes, porque tudo passa, um ciclo passa, a história prova isso, né? Ou então acontece essas questões de violência, de desestrutura, porque parte também das violências que a gente vê aqui desses números também tem a ver com violências domésticas que nós trouxemos, né, na bancada, conversando ao longo da semana passada e dessa por outras razões, mas também existem situações onde aquele pai desesperado, que não tem como honrar o seu cotidiano, se desespera e comete uma loucura, né? Ou aquela mulher que não sabe apoiar aquele homem, e, enfim, casamentos, enfim, que a gente vê. Então, eu acho que, assim, o lado talvez positivo de tanta dificuldade, de tanta violência, de tanta luta, é que a gente se fortalece nessas horas, né? Então, vamos tentar nos unir e enxergar o positivo, porque se isso existe, tem alguma razão de ser. Não. A gente percebe que realmente, hoje em dia, quantos milhões de desempregados? 13 milhões. 13 milhões é muita gente. E subemprego vai a 30 milhões. Exatamente. A falta de emprego, é muita falta de oportunidade, é muita falta de emprego. E é uma sociedade doente aí também. Se coloca na posição, é uma sociedade se coloca na posição doente. De um pai de família que está agora assistindo televisão, está desempregado ou ganha R$1.200, R$1.500 por mês. Que a Roberta acabou de falar. A gente coloca na posição desse pai de família. E aí ouve a gente relatar que o ministro Lewandowski disse que coitadinho dos aposentados do judiciário que ganham 33 mil por mês estão na penúria. Sabe, o que a gente vai esperar de reação desse cidadão? O que a Vilma me perguntou. Ele vai... Vem cá, que país que eu estou vivendo? Quem são essas pessoas? As pessoas são de outro planeta. Eu canso de dizer aqui, tem fila na frente do Cine lá. A fila faz a volta com centenas de pessoas lutando desesperadamente por um emprego de R$1.200, R$1.500. Mas é uma sociedade também mais violenta. Tu pega, por exemplo, pessoas que têm um bom poder aquisitivo. Não, mas eu não pessoas... Não, olha bem, eu não estou justificando a violência. Não estou justificando a violência, porque as pessoas dizem, porque a pobreza... Não. Tem muita gente que... É ofender as pessoas modestas, dizer que existe muita criminoso é modesto. Não são, não. Não, são trabalhadores, saem às 5 da manhã de casa, pegam 2 ônibus para chegar no seu lugar de trabalho, ficam até às 8 da noite, chegam, ainda tem que fazer comida para a criança no outro dia, para a criança ter comida. E aí assiste o Atualidades e vê o Lewandowski dizendo uma barbaridade dessa. Então, assim, agora, o problema é que nós estamos tadismo. Nós vivemos sob uma ideologia nos últimos anos, nas últimas décadas, a ideologia do coitadismo. O bandido, coitadinho, o problema dele é social, é perseguido social. Viu o que o Japão faz com o bandido? Chamem o Japão de país do meio do mato. Maioridade penal, 18 anos. Só tem 3 países no mundo que tem a maioridade penal de 18 anos. A Inglaterra é 10 anos a maioridade penal. A Inglaterra é jurássica? É violenta, é isso e aquilo. A França, 12 anos. A Espanha, 14 anos. Os Estados Unidos, 14 anos, maioridade penal. Não, no Brasil é 18 anos. Bandido de 17 que já matou 5 ou 6. Pai de 3 filhos. Pai de 3 filhos e pode votar. Agora, também tem um ingrediente nessa história toda, que se a gente avalia a história e o comportamento humano nas últimas décadas, começou a ficar errado ou feio envelhecer. Então, assim, existiam sociedades, né, e pessoas que em décadas atrás
A gente falava de uma pessoa de 30, 40 anos, ela já tinha filhos, família constituída, etc. E aí, hoje em dia, 30 e 40 anos, as pessoas ainda gostam de ter atitudes adolescentes. Então, tem uma questão que... É uma questão absolutamente social e de geração. Exato. E que linka com o que o Ruschel disse, que antigamente tinha que sair mais cedo de casa, tinha que batalhar melhor. Peraí, isso é uma minoria. Não, é isso que eu tô defendendo. A grande minoria com 14 anos está trabalhando para ajudar o pai e a mãe. Tem gente, tem menor de idade. E essa minoria que tem casa, comida... Eu não acho tão minoria assim, Gustavo. Eu não acho que é tão minoria assim. Menor aprendiz. Não, eu acho uma que coisa é você ter o patrocínio, outra coisa é você querer o patrocínio. Não, eu queria estar até hoje morando com meu pai e com minha mãe se estivessem vivos. Olha só. Eu não vou me atrever a fazer conclusão científica quando não se tem os dados, né? Eu só posso dar o meu sentir porque vivi as duas gerações, nós que acompanhamos e acompanhei de perto essa transformação. Eu acho que os jovens estão mais dentro de casa, sim. Né? Estão mais... E tem gente que não tem nem casa e não tem nem o que vestir nesse frio horroroso. Esse agora, é o teu recado. Dona Carla. Esse frio, né? Quem quiser e puder fazer doações de roupa, tanto novas como usadas, mas em bom estado, calçados, cobertores, alimentos não perecíveis e até fraldas descartáveis, e for passear na Redenção nesse sábado, pode levar as doações, porque uma empresa de aplicativo, Garupa, vai estar ali recebendo essas doações em frente ao monumento ao expedicionário, das 10 da manhã até as 4 da tarde, neste sábado. E lembrando que a campanha do Agasalho de Porto Alegre vai até o dia 23 desse mês. Então, quem quiser até lá chamar esse aplicativo, eles vão estar recebendo essas doações pelo motorista. E quem quer fazer doação, quer ajudar, mas não quer sair de casa, também pode chamar o aplicativo, eles vão até a sua casa buscar e não vão cobrar nada pela viagem. Então, quem tiver interesse, pode ter mais informações pelo telefone. Tem que residir em Porto Alegre para eles fazerem essa busca. O telefone é 5199... Tá aí na nossa tela, ó. Isso, este número, 99-370-6724. Tá, só esclarecer aqui pro Alessandro Toledo, olha o que ele disse, o Alessandro Toledo. Onde está a Magda? Largou de mão, jogou a toalha. O que vocês fizeram para ela? Puxaram o tapete dela. Não, Alessandro, nada disso. Ela está sendo mestre de cerimônias em uma... É um encontro da OAB. Exatamente. E o Chicão Tofani continua doentinho, mas espero que amanhã já retorne. São duas qualificações que eu quero colocar aqui. Primeiro, gerontofobia. Gerontofobia. Nós estamos vivendo isso. E o segundo, que é o contrário de tudo isso, a antítese disso aí, que é os avós sustentando os filhos e netos. Exato. Os avós sustentando filhos e netos. O número de pessoas, de aposentados que estão sustentando os filhos desempregados ou com subemprego é um negócio extraordinário no país. Então, quero dizer para vocês que a situação está ruim. Ah, mas vocês só dão notícia ruim, mas tem que dar notícia que está acontecendo. Exatamente, não dá para inventar. Agora, a gerontofobia é uma coisa séria. É pecha. Ser idoso no Brasil é pecha. O judiciário já assumiu essa posição e os avós estão sendo responsáveis, sim, por pensão alimentícia, quando os pais não podem fazê-lo, sempre no benefício da criança. Uma senhora de salário mínimo foi presa. Uma senhora de salário mínimo? Ela ganhava salário mínimo, o filho não pagou a pensão e ela foi para a cadeia. Ela foi para cadeia. Eu dei essa notícia na Rádio Pampa. É um absurdo. Ai, que absurdo. É um absurdo. O juiz determinou que fosse tirado da aposentadoriazinha dela. O salário mínimo. Por isso que o Dr. Ruschel deu a notícia, mas eu sou absolutamente contra que seja feito de forma discriminada. Tem que ser caso a caso e muito bem pensado. Exatamente. O caso dessa senhora que o Barney falou, ele deu essa notícia na Rádio Pampa e eu repeti a notícia à tarde. Uma senhora que ganha salário mínimo. Ela tinha descontado R$100 e poucos do salário mínimo que ela recebia de aposentadoria para o neto. Parece que não entrou, ou ela pediu para exonerar. Sim, não pagou. Saiu ordem de prisão para ela. Ordem de prisão. E foi presa, foi recolhida. Ordem de prisão para ela. Mudando de assunto, na Argentina foi negado pelo Senado argentino a liberalização do aborto. Esse é o teu tema? Não, esse não era esse, mas pode ser esse, porque a condição é sua. Te peguei. A condição é sua. É que eu não queria perder o mote ao seu comando, mas eu só não queria perder o mote porque saiu uma decisão e é importante que a
gente tem que entender, quando a gente dá a decisão, não é a decisão por si só, é que a gente não consegue dimensionar a consequência dela. Foi negado o recurso no TRF4 do governador, ex-governador Sérgio Cabral, Gustavo. Ele foi mantida a condenação dele de 14 anos e 2 meses. Ele agora, tu me perguntaste onde... Num dos processos. No primeiro que chegou aqui, ele agora já é, Carla, que tu me perguntaste ontem, pela primeira vez condenado em segunda instância. Então, caso seja revogada a preventiva, ele já pode ficar preso por condenação na segunda instância, já que... O senhor me daria uma parte de 10 segundos? O que for preciso. Sabe o que os advogados dele pediram? Visita íntima da esposa. Só que ela está em prisão domiciliar, como é que faz? Não, eu quero que o senhor, advogado, o senor tem que me responder. Deixa eu seguir uma notícia, depois nós detalhamos a sua subnotícia. A sua subnotícia. Então, por que eu estou te dizendo? Sexo virtual, por que eu estou trazendo essa notícia, Carla? Porque às vezes é um número. Pegou 14 anos. Porque eu vou linkar com as notícias que eu vou trazer agora no Rio de Janeiro. 14 pessoas morrem por dia no Rio de Janeiro porque estão aguardando vaga na UTI e não tem vaga na UTI. E sabe por que não tem vaga na UTI? Porque este senhor desviou em 20 processos pelo qual responde todo o dinheiro da saúde do Rio de Janeiro. Então não é uma decisão, quando a gente diz assim, 14 anos, 13 anos, não faz diferença. Faz diferença o ato dele de ter tirado verba da saúde, e o secretário dele da saúde também está processado nessa Lava-Jato aí, tá? Onde essa verba não tem, e 14 pessoas são diagnosticadas estamos falando por dia, né? Estamos falando por dia. Por dia, não é por mês. 14 pessoas morrem por dia, precisando ir para uma UTI ser atendidas e não tem vagas em UTI, porque a gente vê o fechamento de hospitais. Então, quando a gente dá um número, este número, ele às vezes não mostra o que traz por trás, que é um absurdo o que esse cidadão fez, né? E felizmente está respondendo pelos seus crimes. Não, e essa do Maluf, que ligou por engano para uma jornalista, viu isso? Ele ia ligar para um ministro e se enganou e ligou para a jornalista, mas ele não pode ligar para ninguém, gente. Ele está em prisão domiciliar. E alguém acredita, né? E a Suzane von Richthofen está saindo da cadeia porque é Dia dos Pais. Não, dá para viver num país assim? Não, falando em dia... Aí a outra, o camarada quer visita íntima. Quer visita íntima. Só querem, continuam querendo. Depois de tudo que fizeram, continuam querendo. Não, a visita íntima, vão ali, né? Sexo ali, aquela coisa. Eu acho engraçado. Nós, seres humanos normais, advogados, aqui que estão na bancada, aqui que são advogados que militam todo dia na justiça, se a gente ficar enchendo muito saco num processo, o juiz acaba multando por litigância de má fé. O juiz perde a paciência. Pô, esse cara... Esses grandões poderosos, eles infernizam a justiça. Todo dia é recurso de tudo que é tipo de coisa, inventam recurso, criam teses, e não acontece nada. Ninguém aplica uma multa, ninguém aplica, sabe, litigância de má fé. Do Lula já foram até agora? Bom, habeas corpus do Tivemos Lula. hoje. O que é isso, gente? Tivemos um hoje. Dia tem dezenas. Qual foi esse de hoje? Também no TRF4. Foi negado ele queria participar do debate na Band. Então ele entrou com um pedido, ele já havia um pedido anterior, como não se manifestou, o tribunal desconheceu, aí eles entraram com mandado de segurança, e mandado de segurança tu tem que examinar, porque por isso que é mandado de segurança, né? Tu tem que examinar, onde ele pediu uma liminar e a juíza indeferiu sem entrar no mérito, dizendo que não preenchia os requisitos para um mandado de segurança sobre essa matéria. Mas foi um de hoje. Foi um de hoje. É de hoje. Não tem limite, é todo dia. Eu acho engraçado. Tem gente que tem processos aí, inclusive com caráter alimentar, que merecia o carimbo de urgente, dormindo lá nas mesas dos tribunais superiores, mas se for o Lula, se for o Jucá, se for o Sérgio Cabral, é julgado em uma semana. Pô, como assim? Como assim? É isso que me preocupa, e eu tenho dito ao longo dos anos aqui, o que me preocupa é a justiça seletiva. Muito bem, querem a condenação, querem prisão somente com o último recurso julgado. Tá bom, eu aceito, desde que julguem o recurso em 15 dias, em um mês.
como fazem a justiça dos países de primeiro mundo. Porque porque é país de primeiro mundo, porque na Inglaterra, porque nos Estados Unidos existe somente a última etapa, a condenação, não restando mais recurso. Bom, tem que vai pra cadeia. Recurso assim, Sim. Tem tanta instância assim, Nós temos uma lei ruim, assim, vagabunda, e não temos um judiciário que infelizmente é lento. Então, se for depender disso, não vai ninguém pra cadeia. Que lembra que essa semana nós noticiamos que foi arquivado o processo mais antigo dentro do STF, 15 anos, né? 15 anos. Arquivado. Mas eu quero descontrair isso. Posso descontrair um minutinho só? Porque é um alento para a bancada aqui. O Richard Gere, do alto dos seus 69 anos... Virginiano, e casado com uma jovem de 35 anos, vai ser pai. E isso me estimula que o doutor Gustavo Vitorino possa ainda vir a ser pai. Eu imagino que seja, que ele acha com quem ele possa contrair Vou lhe retribuir. Não me ajuda. Sempre tem volta. Não me ajuda. Sempre tem volta. Então, já que o assunto é paternidade, domingo é Dia dos Pais. E eu gostaria de trazer aqui uma reflexão, porque o Dia dos Pais é um dia importante, muitas vezes, para as crianças, né? E diante de uma sociedade onde a gente está vivendo tantas dificuldades, que as pessoas, os filhos, em vez de se preocupar em dar presentes, saiba que a presença, o estar juntos e fazer algo juntos, tu e o teu pai, é mais importante do que qualquer presente físico. E seria interessante, porque muitas vezes a gente vê casais que enfim, estão separados, brigam, que vocês possam tirar os filhos da briga de vocês e que os pais se interessem em estar com as crianças e essas mães permitam esses pais estarem com seus filhos. Porque o pai apoia a maternidade. Não adianta tu seres uma excelente mãe se o pai não fizer a sua parte. Claro que a gente pode achar meios para conduzir isso, avós, pessoas, alguém vai fazer a sua parte de pai, mas o papel do pai para a criança é muito importante. Então, que nesse domingo a gente se preocupe menos em oferecer coisas, mas estar juntos e permitir que se fique juntos, mesmo diante de uma sociedade que a gente está com tantas mazelas e, enfim, tantas dificuldades, que a gente passe por cima disso e vivencie, né? Agora, uma curiosidade que eu queria deixar é assim, essas datas muitas vezes mexem com as crianças, mexem com as pessoas, né? Em países que já viveram muitas situações de guerra, por exemplo, como Israel, não se tem o dia da mãe nem o dia do pai, se tem o dia da família. Por quê? Porque justamente tem filhos, crianças que perderam o pai. E aí, nessa data, ele fica triste. Então, para evitar essas situações realmente dramáticas e difíceis, tem o Dia da Família, né? Então, fica aqui o meu alerta. Já que a gente falou do Dia dos Pais... Eu queria dar uma dica. Dia dos Pais? Do Dia dos Pais. Legal. O espetáculo Adolescer. Quer te meter nesse assunto, Gustavo? Ele vai estar com uma edição especial do Dia dos Pais. Nessa sexta-feira, às 8h30 da noite, no Teatro da Anhiggs, aqui em Porto Alegre. Então, os pais que tiverem acompanhado dos filhos, eles vão pagar meia entrada e também vão ganhar um brinde. E essa peça ela já está em cartaz há 16 anos. E ela aborda as situações do dia a dia dos adolescentes. Mas o público-alvo não é apenas os adolescentes, também é os pais que querem melhorar o relacionamento com os seus filhos. Então essa é a dica. Isso. Tem presente? Tem brinde? Tem um brinde. Alguém tem uma criança para me emprestar? Alguém tem um filho aí? Eu preciso de uma criança emprestada no domingo. Leva um querubim. Leva um querubim. Tá cheio de criança de pai. Eu ia fazer uma reflexão aqui, porque sempre que eu lembro do meu pai, eu lembro de uma frase, tenho certeza que cada um de vocês aqui lembra de uma frase dita pelo seu pai que ficou. Eu lembro de uma frase dita pelo meu pai que veio ao encontro exatamente do tema que a gente abordou no início do programa, que é a pressão profissional, é ensinar o jovem desde cedo. Eu fui morar sozinho com 17 anos de idade, trabalho desde os 14 anos de idade. Eu também. Mas o meu pai disse uma frase que eu nunca mais esqueci. Velho Marino, olha, sempre no Dia dos Pais eu lembro dessa frase. Ele disse para mim: meu filho, se você quer ser reconhecido, aplaudido, aclamado, faça muito bem uma coisa. Mas se você quiser encostar a cabeça no travesseiro e dormir para o resto da sua vida, aprenda a fazer muitas coisas. Por isso que eu fiz 4 faculdades. Que legal. Valeu, seu marido. O meu pai não está mais vivo, né? Sinto muita saudade dele todos os dias. Eu não tenho uma frase,
Mas é aí que tá. O abraço dele era maravilhoso. Morro de saudade do abraço do meu pai. Então, o gesto, o carinho, muitas vezes fala mais do que qualquer palavra. Também tem isso. Né? Puxa, lembra de alguma coisa? Que... Frase do teu pai? Não me pede mais dinheiro. O meu pai, ele é... A frase que o Mário lembrou. Não me pede mais dinheiro. Não me pede. Apaga a luz. Apaga a luz. Era assim, apaga a luz. Apaga a luz, vai dormir. Atende o telefone. Vai dormir. Chega cedo. Só para descontrair um pouquinho, né? Não, tá bom. Não, meu pai era exatamente assim. Apaga a luz. Já estudou? Atende a porta, não sei o que, ele era São durão. as frases inesquecíveis. Durão, e aquela coisa na adolescência que a gente fica pensando, bah, que cara chato, duro desse jeito. E no final das contas, lembro muito bem de uma época que eu precisei muito conversar com uma pessoa e foi pra ele que eu liguei. É o porto seguro da pessoa. Pai, mãe, família, é a hora assim que o bicho tá pegando, é pro teu pai e pra tua mãe que tu vai ter que recorrer. Já que eu não vou arrumar uma criança emprestada, já que eu não vou arrumar uma criança emprestada pra domingo, eu vou arrumar um pai emprestado. Ô, Ruxo, domingo eu tô lá pra comer um churrasco na sua casa. Boa. Eu só queria dizer que eu tenho muita sorte, porque domingo eu vou poder abraçar o meu pai. Então, um beijo pro seu Marco Polo. Que maravilha. Marco Polo, eu vou contar uma passagem, Gustavo. Eu tinha 30 anos. Isso faz tempo. Gustavo, isso faz tempo, Gustavo. Isso é uma sacanagem se tentar fazer carro. É verdade. Mas eu tinha 30 anos. Os bondes ainda circulavam. Meu pai sempre foi muito festivo. Meu pai era uma família de 8 irmãos, teve 7 filhos. Então a casa dos meus pais sempre era muito cheia, sempre de muita festa. E estávamos numa festividade e surgiu um debate. E eu entrei em debate com o meu pai. E sustentei uma discussão com ele, Gustavo, por hora que eu estou te dando a minha idade. Já era 30 anos, já era um homem, pai de 3 filhos, muito bem resolvido profissionalmente, e sustentei uma discussão com o meu pai. Encerrou a discussão, eu fui embora, eu andei 5 quadras. Voltou. Dei a volta na quadra, voltei para minha casa e voltei no mesmo ambiente, ele estava no meio dos amigos. Espera tudo, eu quero pedir de público desculpa para o meu pai, pelo que eu disse aqui, porque eu fiz a reminiscência, Gustavo. Eu usei de argumentos que ele me oportunizou ao longo da vida. Eu usei do estudo que ele me oportunizou ao longo da vida para usar numa discussão contra ele. Para esmagar o... Exatamente. Eu ali me desculpei publicamente e consegui, Marlene. Nunca mais discordei do meu pai. Me atritei. Graças a Deus ajudou porque ele era gremista, então a gente não fala torcia pro mesmo. Ajudou. Mas nunca mais discuti. O meu pai dizia as coisas, pai, lógico, pai, então você tem toda a razão. E assim levei minha vida. É uma passagem que eu guardo no coração, Mari. Isso, então, quem provar para pai que tu tem razão, na boa, né? Só eu mesmo retardado. Deixa eu dar uma notícia para vocês, para acabar com tudo isso. PT pode apoiar Alckmin no segundo turno. Na sabatina realizada pelo banco BTG Pactual na quarta-feira, 8, Fernando Haddad, candidato a vice de Lula e seu substituto, caso ele seja impedido de participar da disputa, não descartou a possibilidade de o PT se unir ao PSDB. O PT não tem esse preconceito. O PT e o PSDB aqui em São Paulo mesmo tiveram episódios muito interessantes, afirmou Haddad. Duvido que os militantes do PT votem. Vão aceitar isso. Não vão aceitar. Claro. Os militantes uma resposta política, uma resposta política, né? Vou mandar um abraço para o seu Walter Didolich, de 78 anos, advogado, doutor Walter, que assiste o nosso programa. Quem pediu o abraço para ele foi a Patrícia Didolich, que eu não sei se é filha ou é neta, mas ela mandou o recado e disse que o doutor Walter é telespectador do nosso programa. Doutor Walter, um grande abraço, obrigado pelo carinho de ficar sempre com a gente. Temos um recado aqui do nosso telespectador. As mulheres que querem liberar o aborto esquecem que, se as suas mães pensassem como elas, não teriam nascido. É o recado do André Gonçalves. O André manda isso sempre, eu já me arrependi, não teria nascido, não estaria aqui. Exatamente. Vocês estariam perdendo um debatedor. A notícia que você deu, Carla, da Argentina, ela vai atingir o Brasil também, viu? Porque assim como os pró-aborto contavam com o que acontecesse na Argentina para reforçar a campanha aqui, a recíproca é verdadeira. Mas se você pensa que é só essa polêmica, outra começou a ferver hoje no STF e vai dar outro pano para manga, que é o sacrifício de animais em rituais religiosos. Nós já discutimos aqui, né, Gustavo? Pois é, o STF vai votar a matéria, um ministro, acho que foi o Barroso, pediu vista hoje, então vai
Vai demorar mais algum tempo, mas é um tema absolutamente espinhoso. A gente abordou lá na Rádio Pampa e olha, o negócio tem aspecto técnico, né? A Lei 9.605 de 98 classifica como crime você matar um animal. Você matar um cachorro é crime, matar um gato é crime. As pessoas não sabem, mas é crime. Só que o Brasil tem a liberdade do culto religioso, as garantias do culto religioso. E algumas religiões, notadamente religiões afro, fazem sacrifício de animais. Então criou uma dicotomia aí, uma ambiguidade que vai ser muito difícil ser solucionada. Mas com gato e cachorro? Não. Fazem com galinha. Sim, mas gato e cachorro... Para um pouquinho. A lei é a seguinte, matar animais, não define animal. Tá, mas espera só um pouquinho. Bom... A lei é bem clara. Doutor Ruxo, acha aí o artigo 32 da Lei 9.605. Matar animais para cultos religiosos? Não. Eu perdi. Vai. Matar animais com o seu crueldade, sejam eles domésticos, silvestres ou exóticos. Ah, mas então a pessoa não vai poder mais matar a galinha para vender pra gente comer? Não, aí que tá. Existem exceções a essa lei que são ligadas à alimentação, por indústrias habilitadas com licenças da Anvisa, papapá. É um tema espinhoso. Trazer uma informação sobre o aborto. Lembrar que na América Latina ele só é legal em Cuba desde 1965 e no Uruguai desde 2012. E ele também é permitido na Cidade do México. A Argentina seria o terceiro país se legalizasse, mas foi na direção contrária. E são países absolutamente católicos. Os países latinos têm essa característica, são católicos fervorosos. Como o tema foi muito polêmico, a gente discutiu bastante e a gente aguardou o resultado, eu fui fazer uma pesquisa para inundá-los de informações, né, e não só de opiniões, porque nós temos emitido opiniões. Eu fui ver quantos países tinham legalizados, quantos não o têm legalizados, que é uma informação importante para o nosso debate, né? Nós temos legalizados em 63 países e amplamente liberados, sem nenhum tipo de restrição, em outras 13. Então isso dá 79. 124 países proíbem o aborto. Essa é a questão. Ele está no nosso Código Penal aqui nos artigos 124 e 128. Para nós, só é pedido naqueles 3 casos, né? Caso de estupro, anencefalia e risco de vida à mãe. E risco de vida à mãe. Na Argentina tinha sido aprovado na Câmara e quem rejeitou foi o Senado já agora, por 38 a 31. E a matéria não pode voltar no mesmo ano. Mas lá, a exemplo daqui, está muito longe de terminar. Eles tentaram, eles vão tentar um plebiscito, mas o plebiscito precisa passar pelo Congresso. Como o Congresso já recusou, ele vai recusar o plebiscito. Essa matéria esse ano eles não conseguem trazer. Aqui conosco existe um projeto do PSOL. Do PSOL, eu não posso ter me enganado no coisa. Existe um projeto do PSOL tentando alterar, tentando conseguir aqui a liberação, mas ainda está em termos de projeto. Está andando a matéria, não conseguimos avançar. Também não. Eu estou com uma chinelagem lá do Rio de Janeiro, para variar. Que lugar, né, no Rio de Janeiro, como tem chinelagem no Rio de Janeiro. Sabe o que eles estão fazendo agora? A ciclovia Tim Maia, aquela mesma que caiu, que matou um engenheiro, que matou um cidadão, está passando de bicicleta. Uma onda veio, né? Tinha que se chamar Tim Maia. Bom, e aí caiu, matou os dois cidadãos morreram, né? Nessa história toda. Bom, aí eles foram ver, quando dá a ressaca é muito forte, realmente atingiu e destruiu ali. Aí eles colocaram cabos de aço. O que aconteceu? Roubaram os cabos de aço. Roubaram, não tem mais cabo de aço, pararam, fecharam o negócio. Agora descobriram, 1 quilômetro e pouco, né? Agora a chinelagem é tão grande. Aí descobriram uma resina que não vale nada. Se levar, não tem para quem vender, para comprar. Então vou colocar a resina, porque tem que ter uma faixa de segurança, alguma coisa para a pessoa se agarrar e cair da bicicleta. Mas é uma chinelagem completa, hein? Agora o viaduto Tim Maia não resistiu à ressaca. Bom, pode ser mesmo. Tem a ver, né? Carla, eu só queria complementar ainda sobre o aborto, que são números que impactam. São realizados 46 milhões de abortos por ano no mundo todo. 46 milhões de abortos. Aproximadamente 160 mil
por dia. A Organização Mundial de Saúde estima que 19 milhões são feitos clandestinamente. Então, desses 46, 19 milhões são feitos não oficialmente, são feitos em clínicas. E é isso que se estabelece. Veja que é exatamente o meio. Como é essa discussão, ela é permanente também nos outros países, foi isso que fez lá, que é exatamente entre a proteção do feto em relação à proteção da mulher. A discussão é interminável. É verdade. Carla, graças a Deus vou passar o Dia dos Pais com meu pai, o seu Carlos Toledo. E tem uma frase que ele sempre me fala: o amor é uma flor roxa que nasce no coração dos trouxas. Alessandro Toledo. Isso aí é pro Vitorino. Não, eu vou devolver com o Nelson Rodrigues. O primeiro passo para o homem perder uma mulher é se apaixonar por ela. Agora hoje está elegante. Tá. Eu tenho que confessar. A dona, aqui ó, Dona Cléo. Sim. Ó, Santa Maria. Alô, Santa Maria, Dona Cléo. E ficou bem assim com o Só blazer. não faz ideia o sucesso que faz essa blusa, Dona Cléo. Já foi conhecida, reconhecida até dentro do supermercado. O pessoal, essa é aquela blusa, coisa e tal. Nunca vou ter como pagar a senhora pela gentileza e pelo trabalho espetacular que a senhora fez. Mais uma vez, obrigado. E hoje, na história, um dia muito terrível, em função da segunda bomba atômica jogada em Nagasaki, no Japão. Segunda bomba atômica. O único país do mundo a ter o espetáculo, né? Aquele espetáculo do cogumelo, aquela coisa toda, com a morte de milhares, dezenas de milhares de pessoas, né? A guerra é feita para bonzinho, né? Para gente boa, tudo bonzinho. Né? Você sabe que esses dias eu estava lendo um articulista, eu acho que foi no Washington Post, que aos domingos eu tenho a mania de ler os jornais mais alternativos, porque eu leio normalmente sempre os mesmos de manhã. E vi um artigo muito interessante. No máximo 15 anos, Ruschel, a guerra do futuro vai ser travada atrás de um terminal de computador. Com certeza. Para você ter uma ideia, os Estados Unidos já estão desenvolvendo os drones bombardeiros. Nossa Senhora. Drones bombardeiros para voarem a 14, 15 mil metros de altura. Sem piloto, sem nada. Drones vai ser tudo controlado. Tem um filme chamado Drone, que está passando, acho que na net. Vitorino, ao contrário do senhor, hoje eu estava lendo o Jornal de Angola, de Luanda. Aí uma das manchetes no Jornal de Angola: manada de elefantes arrasa com a vila, destruindo toda a plantação. Cada um com seus perigos, né? Cada um com seus perigos. Exatamente. Aí o senhor Pedro Fonseca, que trabalha comigo, perguntando qual era o tamanho da tromba do elefante. Como é que eu vou saber? É que o senhor Pedro não conhece muito tromba, ele é mal falado. Boa noite, bancada. Vocês podem acreditar que na Rua Gávea, em Ipanema, sacrificam bois a 50 metros do calçadão. Vocês precisam ouvir um animal e essa gente é protegida por leis. Abraço e cumprimentos a essa bancada cada vez melhor, diz a Suzana. Dona Alice quer falar. Alice quer falar sobre o Festival Porto Alegre em Cena, que anunciou a sua programação da 25ª edição do evento. Então vai acontecer em diversos locais aqui de Porto Alegre entre os dias 11 e 23 de setembro. E uma das peças mais aguardadas é O Grande Sertão Veredas, que tem como protagonista o ator Caio Blá e direção de Bia Lessa, e vai acontecer nos dias 13 e 14 de setembro no Teatro São Pedro. E a programação completa desse festival pode ser conferida no site portoalegreemcena.com. E lembrando que essa peça ela é uma adaptação premiada do romance de Guimarães Rosa. João Guimarães Rosa. Grande Sertão Veredas. E que, aliás... Tá falando lá da bancada. O mocinho é uma cadela, uma cachorra, né? Agora, eu me lembro eu imito muito o João Guimarães Rosa, né? Ele falava 11 idiomas. Ele dizia, eu falo 11 idiomas desde que eu tenho dicionário. Ao mesmo tempo? Desde que eu tenho dicionário. Então eu sou campeão. Aí já fica mais Guimarães Rosa, que figura, tem museu, vá conhecer. Boa noite, parabéns pelo programa e antecipadamente aos papais. Assistindo agora e também o Repeteco mais tarde. Adorei a dica da peça e amanhã assistirei o Adolescer. Olha só que bacana. Que legal. Um beijo a todos, sou fã desta bancada, não vou para a cama sem... Nos assistir, é óbvio. Ana Paula, e daí ela tem aqui uma observação. Gustavo, meu pai também chama Marino. Diadorim, o nome do personagem. Diadorim. Rapaz, eu acho que eu me atrapalhei aqui. É a idade. Coisa normal. É a idade. A cadela baleia de Vidas Secas.
É amiga dele. Do Graciliano Ramos. E não do Guimarães Rosa. Memórias do Cárcere, para mim, é o melhor livro. Uma Vida Seca. Me atrapalha. É a idade, né? Também eu li isso quando eu tinha 12 anos. Também faz tempo. Muito. Também faz tempo. Rapaz, o Dom Pedro estava indo embora, eu deixei de me despedir dele para ler esse livro. É bom se enganar de vez em quando. O senhor também não é perfeito, né? Não é perfeito. Sim, infelizmente. A perfeição é uma erro. Mas eu tento. Bom. De qualquer maneira, eu fiquei muito orgulhoso, dona Carla, eu fiquei muito orgulhoso, porque nós furamos... Pois não, Samani? Se nota que o senhor está orgulhoso. Pois não. A Tá até subindo na cadeira. A bancada do Atalhados furou até a diretoria da Petrobras. Sério? Porque notícia que nós nos já regozijamos aqui há quase 3 semanas, foi anunciado hoje com pompas pela Petrobras e pelo seu presidente, que deu uma entrevista com números que nós há 3 semanas já nos deleitamos sobre ele aqui, que é a recuperação pela Lava Jato de 2,5 bilhões dos prejuízos que tivemos com os desvios em todas aquelas maracutaias que a gente vem noticiando aqui. Então, os acordos de leniência, de confissão das próprias empresas renderam quase 1 bilhão, os demais foi por recuperação judicial e que já totalizam 2,5. Nós trabalhamos com um número de um prejuízo total de 6 bilhões e pouco, o que nos garante já quase 1/3 do ressarcimento de todo o prejuízo causado à nossa Petrobras. A Denise de Bagé se comunica pelo atualidades@pampa.com.br e diz o seguinte: PT se une a todos contra Bolsonaro. Boa noite, amigos da bancada. A Carla há pouco veiculou a notícia que os petistas poderão apoiar o senhor Alckmin no segundo turno das eleições. Com certeza poderá ocorrer, pois existe uma campanha acirrada de todos unidos contra o Bolsonaro. Saudações, Denise de Bagé. O PT está alinhado com partidos que votaram pelo impeachment da dona Dilma Rousseff em 16 estados. Olha... 16 estados brasileiros, o PT está alinhado com partidos que votaram pelo impeachment da Dilma Rousseff. Para ver que, depois quando a gente diz aqui que o país não tem mais ideologia, os partidos não têm mais programa, o negócio é pegar a chave do cofre, velho. Lealdade não existe. É a jogada. Lealdade não existe. Carla, antes do Marne chamar os aniversariantes, tem um assunto interessante que a gente deixou ontem, que você tocou en passant, mas eu gostaria de especificar aqui, que é a votação da Câmara de Vereadores sobre os aplicativos de transporte aqui. O que ficou, o que não ficou, o que mudou. Então vamos lá. O veto que ficou mantido sobre a comunicação de áudio entre passageiros e motoristas. Os aplicativos não serão obrigados a fornecer a ferramenta. O que é? A comunicação entre o passageiro e o motorista. Alguns aplicativos oferecem a alternativa de você ligar para o motorista e o motorista ligar para você. Nem todos oferecem. Agora isso não vai ser mais obrigado, continua como está. Tá. Bom, em relação a dinheiro, os aplicativos serão obrigados a fornecer a opção do pagamento em dinheiro. O artigo obriga as empresas a aceitarem o pagamento em dinheiro, mas os parlamentares interpretaram que o texto dá a opção ao motorista de escolher a forma de pagamento. Então, assim... o motorista vai poder ter a chance... Quando você chama... Ali você diz, vou pagar em dinheiro. O motorista se reserva o direito de não querer. Entendi. Tá? Então, muito bem. Melhor. Características. Os aplicativos devem identificar o motorista, condutor, né, por meio de foto, identificar o veículo, também modelo, cor e placa. Isso praticamente todos já fazem. Eu acho que cor não. Cor eu não... Eu sinto cor essa... não. O Gustavo parou no cor não. Bom, enfim. Cor não. Foi bom, né? Pode ser cor sim. Eu fiquei surpreendido. Eu fui pego de surpresa. Eu fui pego de surpresa. Pego de surpresa. No cor não, eu fiquei surpreendido. Mas enfim, vamos avançar. Vamos avançar. A ideia é avançar. A ideia é boa. Vamos ao próximo item. A sugestão ficou, mas vamos avançar. Localização. Os aplicativos... Cor não, e eu sinto falta. Cor não, e eu sinto falta. Eu sinto falta. Ai, meu Deus. Pelo avançado da hora foi bom. Eu levantei alguns segundos. Bons que estavam querendo dormir. Eu levei alguns segundos para me recuperar, mas enfim. Vamos lá. Um dos itens mais importantes, que é a localização.
Os aplicativos devem disponibilizar agora obrigatoriamente para os motoristas a localização inicial e final da corrida no momento da solicitação de chamada, para que o motorista possa decidir se quer ou não pegar a corrida também. Áudio. Foi mantido o veto. Os aplicativos não precisam criar a ferramenta de comunicação de áudio entre o motorista e o passageiro. Bom, quanto aos aplicativos e o tópico de exploração sexual. Muito cuidado, os aplicativos devem dispor de mecanismo de cancelamento de viagem caso o motorista flagre qualquer tipo de exploração sexual de crianças e adolescentes ou venda de drogas. Ou seja, o motorista tem que ter a alternativa de cancelar a viagem a qualquer momento se ele verificar esse tipo de exploração, esse tipo de crime. Deixa eu te interromper, porque aqui a Sexto notícia... item, só apenas 8. Tá, não. É que o UOL se retratou e disse que colocou o UOL, coloca a frase na boca de Haddad e se corrige. O portal publicou no título uma declaração que Fernando Haddad não disse em uma palestra do PTG Pactual nessa quinta-feira 9, de que ele não descartaria o apoio do PT a Geraldo Alckmin caso o partido ficasse fora do segundo turno após pedido de Haddad. E o site se corrigiu. O site UOL publicou no título de uma reportagem sobre a participação de Fernando Haddad em um evento BTG Pactual nesta quinta-feira, dia 9, uma afirmação não dita pelo petista, de que ele não descartaria o apoio do PT a Geraldo Alckmin caso ele ou Lula ficasse fora do segundo turno. Após pedido de Haddad, o site se corrigiu e mudou o título para Bolsonaro e Alckmin no segundo turno seria pesado. Eu estranhei. Aliás, todos nós muito estranhamos. Forte, né? Porque mesmo que a direção do PT passasse a orientação, duvido que os militantes fossem votar no PT. E nem seria a hora de definir isso. Definir nem seria a hora de não teria manter, não tinha como manter uma candidatura. Agora, engraçado é o UOL dessa bancada, exatamente o porta-voz do PT. Bom, vamos lá. No tocante à discriminação sexual, a prefeitura fica obrigada a adotar providências caso o condutor denuncie discriminação de qualquer espécie, seja de cor, raça ou identidade de gênero praticada por usuários. Sétimo, CPF e foto. O veto foi mantido. O passageiro não será obrigado a fornecer o seu número de CPF e a foto no caso de pagamento em dinheiro. Isso não tinha a mínima condição. Imagina, a pessoa já tem o teu CPF e a tua foto. Isso, e ficou apenas um item a ser votado, que ficou para a sessão de segunda-feira da Câmara de Vereadores, que é o artigo que torna portátil a identidade visual do aplicativo, para ser mostrada apenas para fins de fiscalização. Esse aqui eu não vejo muita importância nisso, mas acho que o mais importante já se definiu, que é a obrigatoriedade de receber em dinheiro, que eu não sei se é bom, tenho minhas dúvidas, e também a importância para o motorista de saber o início e o fim da corrida quando recebe a chamada. Isso eu acho importante. O motorista tem que saber, até para fazer a sua avaliação. São essas as modificações. Vamos aos aniversariantes? Vamos. O primeiro aniversariante é uma das maiores figuras do futebol brasileiro. O senhor Mário Jorge Lobo Zagallo, completando hoje 87 anos de idade. Ele já está bem, já a idade bateu, teve doente e tal, mas continua com o mesmo ímpeto, né? Ele é uma figura realmente dominante, né? Ele é do signo de Leão. O signo de Leão é um signo muito forte, um signo sanguíneo, né? Então as pessoas do signo de Leão têm um temperamento bastante positivo. E o Zagallo, um dos maiores ídolos do futebol brasileiro, tanto como jogador, mas mais como treinador, campeão em 1970, depois da demissão do senhor João Saldanha, do jornalista gaúcho João Saldanha, do Alegrete, assume a seleção brasileira e ali nos sagramos tricampeões do mundo, fomos tri ali. Depois, em 94, ele também é o técnico auxiliar que se torna campeão do mundo, 4 vezes campeão do mundo. Deve ser a única figura no mundo que é 4 vezes campeão do mundo. Muita saúde para o Zagallo, essa grande figura do futebol brasileiro. Roberto Tivita, que era o empresário da Editora Abril, o dono, fundador da Editora Abril, junto com a sua família, e mais o outro irmão que ficou na Argentina. Fundaram a Editora Abril no Brasil e a Editora na Argentina, que passa hoje por extremas dificuldades
dificuldades, fechando diversas revistas. O mercado editorial está muito ruim no Brasil, as pessoas não compram mais revistas, porque a revista custa 20, 30 reais, e um impresso é caríssimo, né? Hoje qualquer material impresso é uma verdadeira fortuna. Então eles fecharam, então vão deixar as revistas principais para ver se conseguem enxugar uma dívida de mais de 1 bilhão de reais. Fafá de Belém, completando, Dona Carla, 62 anos de idade no dia de hoje. A Fafá de Belém, ia com aquela risada cristalina dela, naquele jeito, ela ri de tudo. É uma grande figura, a Fafá, amiga de todo mundo gosta da Fafá de Belém. Melanie Griffith foi casada com Antônio Bandeiras, o símbolo sexual espanhol do Antônio Bandeiras, né? Se mandou lá, brigou com ela e acabou com o relacionamento, com o casamento, a Melanie Griffith. E ela, que é, para mim, a voz mais poderosa, ou uma das vozes mais poderosas da história da música americana, da forte música americana, Whitney Houston. Whitney Houston estaria de aniversário no dia de hoje. Infelizmente, todo mundo conhece a história, ela entrou no mundo das drogas e morreu drogada dentro de uma banheira, O Eric Bana, que é um ator australiano, se não, minha memória não falhou, que fez aquele filme sobre o Henrique VIII, que era marido da Ana Bolena. Todo mundo conhece a história da família Tudor, né? Ana Bolena, a Catalina em espanhol e outras tantas, e Ana Bolena, que era a mãe de Elizabeth I, a grande absolutista rainha da Inglaterra naquela época, quando emerge como grande nação mundial a Inglaterra. Outro aniversariante, a Audrey Tautou, atriz francesa que fez com Tom Hanks o Código da Vinci, não sei se vocês lembram, linda, que moça muito bonita, né? Ashley Johnson, atriz americana. E duas mortes que eu queria hoje comentar. Um deles foi meu amigo pessoal e o outro, como gostaria de ter apertado a mão desse homem, Hermann Hesse, que fez Siddhartha, o Lobo da Steppe e outros tantos livros, né? Ele vai embora para a Suíça, adota a cidadania suíça porque não suportou a Primeira Guerra Mundial, onde ele serviu, mas entrou em colapso nervoso após ver tantas pessoas mortas. E o segundo foi meu amigo pessoal, o Betinho, o Herbert de Souza. Eu nunca vou esquecer, Vitorino, que uma vez eu conversando com ele na Rádio Tupi do Rio de Janeiro. Sociólogo de verdade. Aquele era, né? Ele era hemofílico, como o irmão dele, né? Hemofílico, problema seríssimo, né? E aí eu perguntei, Betinho, se você tivesse um problema financeiro e você não tivesse dinheiro para levar comida para casa, você assaltaria alguém? Com certeza. O Betinho, sociólogo, me disse isto. Eu sou testemunho, porque ele disse que estava como o Vitorino aqui, sentado do meu lado, naquela grande rádio do Brasil, que é a Rádio Tupi do Rio de Janeiro. São esses os aniversariantes de falecimentos. Um recado aqui no WhatsApp. Boa noite, pessoal. Adoro todos vocês. É um programa maravilhoso. É um absurdo, gente, o que eles querem fazer. Eles não pensam nos aposentados brasileiros e no trabalhador brasileiro, que muita gente vive com salário mínimo e esses safados pensam só no bolso deles. Temos que votar bem. Os brasileiros têm que acordar. Chega de tanta roubalheira. Sou brasileira, amo meu país e acredito que temos capacidade para mudar tudo isso. Acorda, Brasil. Carla, manda um beijo para o meu filho Guilherme. Nós somos de Gravataí. Um abraço a todos. Inajara. Um beijo para a Inajara e um abraço grande para o Guilherme. Aí o sujeito virou para o seu orientador, psicólogo, e disse, puxa vida, como eu tinha vontade de viver para sempre. Tem alguma alternativa? E o psicólogo disse para ele, tem, case. Mas eu não vou viver para sempre. Sim, mas a vontade vai passar. Que bárbara. É tudo contra o casamento. Olha, vou te contar. Ele, só ele. Pela família. Nós somos pela família. Tem nada a ver família com casamento. O que tem a ver uma coisa? Pela família. Assim, o casamento é a célula máter, a constituição da família. Não é a família? O seu Marne agora. O seu Ruschel. Da onde veio isso? Eu não entendi o seu Marne. Doutor Ruschel, desse ponto, é um homem de famílias. Famílias. Viu? Bem feito. Bem feito. Olha, eu recebi uma mensagem muito bonita aqui do seu Osmir. É pessoal ou é do programa? Não, é do programa. Porque nós abordamos as mensagens aos pais. E o seu Osmir mandou, inclusive, cópia da documentação. Acho que o Marne pode ver aqui. Foi o seguinte, eu vou resumir. O senhor Antônio da Silva Rosa, nos anos 60... achou um cheque de 1 milhão de cruzeiros ao portador, que seria hoje aproximadamente R$500 mil.
ele levou o cheque para casa e colocou um anúncio no jornal informando que tinha encontrado um cheque, pedindo que a pessoa dona do cheque se identificasse e retirasse. A pessoa no outro dia foi lá, se identificou, agradeceu, está aqui a documentação da polícia e o anúncio no jornal que o seu Antônio colocou. E o filho dele, seu Osmir Antônio Stein da Rosa, disse: esse foi o maior presente que meu pai me deixou. Que coisa linda. Ai, que coisa linda. Parabéns, Osmir. Honra. Eu só queria comentar que a gente falou aqui que a cantora Demi Lovato, ela sofreu uma overdose e acabou sendo internada. Então ela cancelou todos os shows que teria aqui no Brasil, agora em novembro, para focar na sua recuperação. E ela que desde a adolescência, né, sofre com essa dependência química. Então, ela vai ficar focada agora no tratamento. Nós acompanhamos, Alice, trouxemos a notícia porque ela é uma referência. E especialmente a recuperação dela era muito divulgada, porque com esses ícones, eles são amostragem para os jovens, ela estava há 6 anos sem ter recaída e 1 mês antes havia feito show de comemoração disso, né? Então, os fãs acompanham muito a miúde, porque ainda não houve um pronunciamento oficial. Até pensei que tu pudesse trazê-lo agora. Ela escreveu uma carta essa semana nas redes sociais, falando que ela luta desde a adolescência e que ela vai continuar lutando contra esse problema. Sim, mas ela não contou o que aconteceu. Não se sabe ainda do que foi a overdose, só se sabe do que ela se salvou, né? Foi aquele medicamento que é vendido lá nas farmácias, nós repercutimos isso. Mas eu acho que ela precisa vir a público de novo contar isso e o que ela está fazendo, porque, volto a dizer, ela é uma referência para os jovens. Ela tem que dar o exemplo. O que os sites divulgaram é que foi uma overdose de heroína, né? Isso. Nossa, Ai, que horror. Mas por que eles acabam com as suas vidas? Mas as pessoas que têm uma grande notoriedade não seguram a onda, Marne. Tem muita gente que não segura a onda. Mas esse caso dela é mais... Nós podemos ampliar a discussão, porque ela traz a discussão dos meninos prodígios, que com 6, 7 anos viram sucesso, com 10 anos são milionários. Não estão preparados. São milionários. O Calvin, aquele... Exatamente. Como tu vais fazer, como tu vais impor limites a essas crianças, como tu vais discipliná-las, fazê-las as atividades básicas. 10 anos de idade ele tinha 20 milhões de dólares. Exatamente. Mas não precisa ir muito longe. Eu não sou mãe ainda de adolescentes, mas chama muito atenção relatos de amigos a respeito dos adolescentes hoje, na nossa sociedade, o quanto estão usando de álcool. E o álcool é uma porta para as outras drogas. Então, fica o alerta, né, para a gente ficar conversando mais e se instruir de uma forma que a gente possa banir isso, né, ou instruir melhor, porque é muito agressivo. A gente tem acesso, assim, a informações de crianças de 12, 13 anos em festinhas. Meninas, e aí elas ficam realmente alcoolizadas, elas ficam sem consciência, e passam por situações que depois não tem o que reverta, né? Então, realmente, quem sabe através desses ícones, eles possam fazer uma reflexão e se dar conta que é perigoso. É um copo, do segundo copo vai para 2, 3, e há também grupos de adolescentes onde eles acham incrível beber bastante. O legal é ir para balada e beber até cair, né? Isso é muito agressivo, é super perigoso, e o álcool é uma porta para as drogas. Eu só queria avisar que quem já tinha comprado o ingresso para os shows da Demi Lovato pode ter direito ao reembolso a partir do dia 15 de agosto, diretamente, então, com a empresa responsável. Dona Carla, eu tenho 30 segundos ainda, claro. Tenho 30 segundos. Eu só queria... mais, né? Eu só queria dar um trechinho. O Mário quer todo o programa para ele, né? O editorial do Jornal de Angola hoje, para que vocês vejam a perfeição do português praticado em Angola. Quando eu falo em Angola, mas as pessoas não conhecem. A dimensão histórica e heróica dos homens que fazem a história das nações não deve ser amputada nem eclipsada pelos aspectos menos positivos da sua dimensão humana. Olha a qualidade do texto, português castiço, Jornal de Angola. E assim você vai dormir com este português. Viu? O Mário pegou todo o programa para ele. A nossa companhia, quem sabe nos sonhos. Ou amanhã, sexta-feira. Um beijo. Boa noite. Tchau, tchau.